Capítulo 15, versículo 8. Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Amados, Jesus ele utiliza dessa ilustração de um fato natural para refletir a verdade espiritual. E vamos entender esse contexto. Essa mulher aqui era como uma das mulheres daquele tempo, da Palestina. Elas recebiam moedas, ou de prata, ou de ouro. E essas moedas, elas tinham um valor muito significativo. Essas dracmas, no caso aqui ela tinha 10 dracmas e perdeu uma, tinham não apenas um valor monetário, um valor financeiro, mas também um valor sentimental. E era equivalente, querido, a uma aliança de casamento. E perder uma dracma era angustiante para aquela mulher. E normalmente aquelas mulheres, elas colocavam a sua dracma, ou seja, a sua moeda, elas colocavam na tiara. E eu tenho uma pergunta para você nessa noite. Você já perdeu alguma coisa de valor? Alguém já perdeu alguma coisa de valor aqui? Já perdeu a carteira? Já perdeu algum documento? Já perdeu a carta de moto, de carro? Já perdeu? Amados, e bate um desespero, não é verdade? E a gente sabe que se a gente perder isso, esse documento importante, a gente vai fazer de tudo até encontrar. Glória a Deus. E essa mulher, querida, ela não perdeu a sua moeda na rua, não perdeu a sua moeda no trabalho, mas ela perdeu algo de valor dentro da sua própria casa. E a moeda era equivalente ao valor de um denário, que equivale a um dia inteirinho de trabalho. Um dia inteirinho. E nós vemos no dia de hoje que tudo que tem ocorrido é para a gente refletir. Talvez essa mulher, antes de dormir, ela olhou para a sua tiara e viu que estava faltando uma dracma. E percebeu que estava faltando algo de muito valor. Amado, nesse tempo, nós precisamos discernir aquilo que nós estamos fazendo. Glória a Deus. O nosso tempo, ele é muito precioso. Glória a Deus. O nosso tempo, ele é muito precioso. Nós não podemos perder tempo. A Bíblia fala em Efésios 5,16. O apóstolo Paulo diz assim: remindo o tempo. Nós precisamos não perder tempo mais, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, querido. E não podemos utilizar o nosso tempo tão valoroso com coisas que não têm valor. Quando a Bíblia fala dessa mulher que perde a dracma, nós podemos refletir. Hoje é uma palavra de reflexão. Quantas pessoas estão vivendo no dia de hoje e não aproveitando o seu tempo? O tempo, ele é passado, presente e futuro. O seu passado ontem já foi, não volta mais. O seu futuro pertence a Deus, aleluia. Mas o seu hoje é o presente. É um presente de Deus esse momento. Então o presente é algo valoroso. O nosso tempo de hoje é valoroso. E amado, nós temos que viver intensamente para a glória de Deus. Amado, não perca tempo com coisas que não têm valor.
que aquela mulher ela foi procurar algo que perdeu? Porque ela percebeu que estava faltando uma coisa. Você tem percebido o que você tem perdido? Você tem percebido o que está faltando na sua vida? Você percebe hoje que você está incompleto? Tem gente que perdeu muitas coisas nesse tempo e ainda não percebeu o que perdeu. Aquela mulher, ela notou que estava incompleta. O que está faltando em você, em mim, em nós? Jesus, querido, no primeiro milagre dele, o primeiro milagre que ele fez foi em uma família. Lá em João capítulo 2, versículo 3, a Bíblia fala que, João 2, 3, diz assim a palavra: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Entenda uma coisa, querido: faltando a bebida principal daquela festa, a mãe de Jesus, ela percebe que algo estava faltando, algo estava incompleto. E quem era responsável para cuidar daquela parte naquela festa de casamento? Não era a mãe de Jesus. A mãe de Jesus era uma convidada. Jesus também era convidado. Quem era a pessoa que deveria cuidar daquele momento era o mestre-sala. O mestre-sala é aquele que cuida dos aparatos de uma festa de casamento naquele tempo. Amado, nós devemos estar atentos para não acontecer conosco aquilo que aconteceu com Sansão, que não se atentou por se envolver com Dalila e iria trazer a queda dele. Devemos estar atentos, perceptíveis, com discernimento, para não acontecer conosco a mesma coisa que aconteceu com o rei Saul, que quis viver a vida dele do jeito dele, mas que ele perdeu foi a autoridade e o trono de Deus. Hoje não era para cantarmos Jesus, filho de Davi, era para dizermos Jesus, filho de Saul. E por causa de uma falta de discernimento, Saul perdeu o seu legado. Que possamos essa noite refletir e perceber aquilo que está acabando, faltando, aquilo que nós estamos perdendo. Aquela mulher, ela perdeu a dracma, era algo de muito valor. Damos muita importância, na verdade, quando a gente perde algo, alguma coisa. Aleluia. Alguma coisa material. Mas existem muitos valores morais e espirituais que estamos perdendo. E eu quero falar de alguns dos valores que precisamos resgatar. É tempo de restituição. Estávamos orando aqui na sexta-feira e tocou aquela canção do Trazendo a Arca, Restitui. Amados, que unção de Deus. E o Senhor começou a ministrar no meu coração: é tempo de restituição. É tempo de restituição. Eu tenho certeza, querido, se você perdeu alguma coisa nesse tempo, Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e do que pensamos. Deus, Ele vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Uma das coisas que precisamos recuperar, resgatar, sabe o que é? O nosso fervor espiritual. Em Romanos 12, 11, o apóstolo Paulo fala assim, a carta dele aos Romanos, dizendo assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede, pois, fervorosos no Espírito, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Muitos de nós estamos perdendo o fervor espiritual. Muitos de nós. Muitas pessoas hoje, como a pastora disse, é muito preocupante que no momento de perseguição, que no momento de luta, as pessoas, elas não conseguem ficar firmes.
A mesma coisa que aconteceu com aquela casa que estava edificada sobre a areia. Veio a chuva, veio o vento, veio a corrente de rios, ela caiu por quê? Porque revelou aquilo que ela estava firmada. E quando eu e você estamos firmados em Deus, pode vir chuva, pode vir vento, pode vir o que for, a nossa casa vai ficar de pé e nós não vamos cair. Em Mateus 6,33, Jesus disse: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O que vai ser acrescentado? Coisas. O reino eu preciso buscar. O reino, ele é tomado por esforço. Você e eu precisamos manter a chama acesa, o fogo aceso, ter um fervor espiritual. Por que Sadraque, Mesaque e Abidnego não queimaram na fornalha? Porque o decreto deles, que eles obedeciam, era o decreto de Deus e não do homem. Eles estavam dispostos a pegar fogo, eles estavam seguros, eles entendiam que Deus poderia livrar eles até da morte, até do fogo ardente. Eu quero dizer para você, se o inimigo vier contra nós por um caminho, por 7 caminhos fugirá. Nós temos a palavra como respaldo. Se acenderem 7 vezes mais a fornalha, o 4º homem virá para nos ajudar. Aonde está a igreja fervorosa? A igreja que não teme leões, a igreja que não teme perseguições, a igreja que entende que tem algo de mais valor, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Precisamos resgatar esse valor, resgatar o fervor espiritual. Nós fizemos várias vezes cultos online, e quantas pessoas trocaram o momento da palavra por coisas banais. Salomão dizia o seguinte em Provérbios 13:13: o que despreza a minha palavra, ele perecerá. Muitas pessoas estão desprezando a palavra de Deus. Antes a gente falava: nossa, se eu tivesse tempo eu ia fazer isso. Era uma correria, era atividade da igreja, faz isso, faz aquilo, é congresso, é retiro, é encontro com Deus, é tanta correria. E nós não tínhamos tempo para nada, não tínhamos tempo nem para se dedicar à oração, à leitura da palavra. E hoje nós temos tempo de sobra, e quando chega 1h30, 2 vezes por semana de um culto online, a gente troca Deus por outras coisas. Falta de fervor espiritual é um risco que nós corremos. A falta de fervor espiritual. Apocalipse capítulo 3 diz: me ajuda, querida, do morno, do quente, me ajuda aí na Bíblia. Apocalipse capítulo 3, se não me engano, deixa eu ver aqui. Apocalipse 3,16, se não me engano, deixa eu ver. Isso, opa, a memória está boa. Assim, porque és morno e não frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha aqui o que diz a 7ª carta à igreja de Laodiceia. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isso e diz: amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei das tuas obras, que nem é frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente, assim, porque é morno e não frio. Amado, como nós estamos sendo frios na fé, mornos na fé ou fervorosos? Como está a sua vida de oração? Aleluia. Que possamos refletir essa noite, porque Deus fala que há uma alegria no céu quando o pecador se arrepende. Eu preciso me arrepender, porque eu não tenho buscado com fervor. Eu preciso voltar para o altar. Sem sacrifício não há fogo, sem fogo não há glória. Como está a sua vida?
de entrega, de renúncia ao Senhor. Não, quem tem que orar é o marido, é o cabeça da casa. Não, querido. Todos nós temos que buscar. A salvação é individual. Que possamos cada um, mas meu marido não quer saber de Deus. Minha esposa não, e daí se não quer saber de Deus? Eu vou orar por ele. Eu vou orar por ela. Eu sou um crente pegando fogo, então eu entendo que a oração de um justo muito pode seus efeitos. Outro valor, querido, que nós temos que resgatar é a gratidão. Devemos ser agradecidos a Deus, sendo fiéis a Deus. Eu expresso gratidão quando eu adoro. Quando Jesus curou leprosos, apenas um voltou e adorou. Eu expresso gratidão quando eu oferto, quando eu dizimo. Em Salmos 50, verso 14, abra comigo. Salmos 50, versículo 14. Aleluia. Deus vai te pegar, querido. Salmos 50, 14. Diz assim: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os seus votos. Algumas versões está escrito assim: oferece a Deus sacrifícios, ações de graça, e cumpre os teus compromissos com o Altíssimo. Amados, eu demonstro gratidão quando eu dizimo, quando eu oferto. Deus dá para nós, querido, 90% para vivermos. Muitos hoje têm perdido a graça de ser agradecido a Deus nas ofertas, no dízimo. Pastor, mas a igreja está fechada, não está funcionando. A igreja está fechada, mas a igreja não está morta e não está parada. Alô? Depois que tudo isso acabar, querido, nós precisamos ser agradecidos. Praticar gratidão todos os dias, hoje e sempre. Muitos perderam isso, esse ato que libera a bênção sobre a minha casa, minha família, minha vida. Quando eu sou agradecido, eu adoro a Deus. Aleluia. Outro ponto que precisamos resgatar é a comunhão com os irmãos. A Bíblia fala, Salmo 122, 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, querido. Tem gente que não sente saudades mais dos irmãos. A dracma está perdida da comunhão. Que possamos ser como o apóstolo Paulo, que dizia assim em Filipenses 4:1: portanto, meus irmãos, a quem eu amo e a quem tenho saudades, minha alegria, vocês são a minha coroa. Permanecei firmes no Senhor, amados. Olha, queridos, sabe quando você vê a vida de Deus fluindo na vida de alguém? Não é quando ela canta bonito, quando ela se veste igual crente, quando ela lê a Bíblia bonito, quando ela decora vários versículos na mente. Não, querido. Você conhece um crente cheio de Deus, um crente espiritual. Sabe quando? Quando ele ama a Deus e ama as pessoas. É impossível, querido, uma pessoa dizer que ama a Deus, que não se vê, e não consegue amar o seu irmão que se vê. É impossível dizer eu amo a Deus e não amo o próximo. Não se importa com os outros. Aquela mulher tomou uma atitude. Ela descobriu que perdeu algo de valor. Aleluia. Eu quero falar aqui para encerrar das atitudes daquela mulher. Nós vamos ceiar ao Senhor. Lá em Lucas 15:8 está escrito assim: qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, o quê? Não acende a candeia. Olha que interessante. Olha que atitude que aquela mulher teve. Primeira coisa que ela fez, ela acendeu a luz.
Aquela candeia, ela tinha um recipiente dentro dela, e tinha uma cordinha, como se fosse um pavio. E dentro do recipiente tinha, sabe o que? Óleo. Faltando óleo, a casa daquela mulher ficaria no escuro. E olha que interessante, aquela candeia possuía uma vasilha que colocava-se óleo. Amado, uma candeia sem óleo era causa de escuridão. Quando falta o óleo, a candeia não brilha. Foi a candeia acesa, querido, que fez com que aquela mulher encontrasse aquilo que ela perdeu. Sabe o que vai fazer? Sabe o que vai fazer a gente restituir? Conquistar aquilo que a gente perdeu? É a luz da palavra de Deus. A Bíblia fala em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Por que pessoas estão vacilando, tropeçando na vida? Porque estão caminhando no escuro, sem direção de Deus. Qual é a direção de Deus? É a palavra de Deus que me dá direção. Todo aconselhamento tem que estar baseado na Bíblia. Porque se não tiver luz no aconselhamento, a pessoa, ela vive no escuro. É por isso que é importante andar com pessoas que entendem que ficar perto da palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus é importante. Você quer ver a vida de uma pessoa vitoriosa? É uma pessoa que lê a Bíblia, que vive a Bíblia e que pega a Bíblia como verdade. Não despreze a palavra, porque o que vai segurar você em dias de pressões vai ser a palavra. Quando Jesus encontrou os discípulos no barco sendo açoitado pela tempestade, a primeira coisa que ele falou foi uma palavra: não tema, sou eu, tem de bom ânimo. Todas as vezes que você se sente derrotado, que você está triste, Deus sempre vem com uma palavra para você dizendo: eu sou contigo, não temas, aleluia. Deus sempre vem com uma palavra de fé ao teu coração. Outra atitude que aquela mulher teve, depois de acender a candeia, a Bíblia fala que ela varreu a casa. O que ela fez? Varreu a casa. Ela varreu a casa dela, querido. Quem já perdeu alguma coisa dentro de casa? Não, eu vou fazer uma pergunta diferente. Quem já guardou uma coisa e perdeu aquilo que guardou? Tem gente que não guarda, tem gente que esconde. Aleluia. Tem gente que não guarda, fala: eu guardei, guardou nada, vai fazer sumir. É verdade ou não é? Queridos, e quando você perde, por exemplo, na segunda, na terça, no dia de sábado, no dia da faxina, você está lá limpando tudo, tirando papel velho, tirando nota fiscal, pegando aqueles papelzinhos que fica tudo jogado ali. Aí você nota que quando você começa a tirar a sujeira, aparece o bendito do documento, aparece a chave. Aleluia. Por que aparece aquilo que a gente perdeu? Porque você começa a tirar aquilo que não importa. Você começa a tirar aquilo que não presta. Varrer a casa, sabe o que significa? Deixar o Espírito Santo fazer uma faxina no seu coração. Varrer a casa, sabe o que significa? Falar assim para o Senhor: Senhor, eu sou tua casa, tua morada. Muda as coisas do lugar, tira tudo do lugar. Varrer a casa significa: Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum caminho errado em mim. Aquela mulher, ela acendeu a candeia e varreu a casa. Amado, deixa o Espírito Santo limpar seu coração. Deixa Ele tirar as coisas do lugar. Aleluia. A terceira e última atitude, e nós vamos orar para encerrar. Sabe o que aquela mulher fez? Ela acendeu a candeia, ela varreu a casa, no versículo 8 ainda, e busca com
diligência até achar. Sabe qual foi a terceira atitude daquela mulher que fez ela restituir aquilo que ela perdeu? Foi a fome, foi a sede, foi a busca. Ela buscou diligentemente. Sabe quando você perde o negócio? Perdi. Amanhã eu acho. Não. Ela poderia ter falado: opa, na minha tiara tem ainda 9 dracmas. Eu perdi só uma, não tem problema. Não tem problema, eu não estou orando mais. Não tem problema, eu não sou mais grato a Deus. Não tem problema. Não tem problema. Eu não leio a Bíblia, não tem problema. Ela não pensou assim, ela falou o quê? Eu perdi uma dracma, isso é importante para mim. Quer saber de uma coisa? Eu não paro de buscar até encontrar. Muitas pessoas não têm fome, não têm sede de buscar aquilo que está perdendo. O casamento está acabando. E a pessoa não está nem aí. Casa de novo. Casa de novo, arruma outro melhor. Chuta o pau da barraca e vou embora dessa cidade. Mudo para a China. Misericórdia, querido. Tem pessoas que elas não buscam. Quem tem que mudar é meu marido. Você já orou por ele para ele mudar? Não. Já jejuou? Já falou assim: Deus, vou fazer 21 dias de jejum. Eu quero ver meu homem transformado. Eu quero ver meu marido um homem de Deus. Eu quero... Meu Deus, que vontade de pular aqui de cima. Nós precisamos de fome e sede. Diligência, sabe o que significa? Dizer assim: eu quero. Eu estou afim. Eu preciso me converter? Amado, você quer sinal mais do que Jesus está voltando? Olha o que está acontecendo e tem outra coisa, vai ficar pior. O que é isso, pastor? É Bíblia, irmão. Vai ler Mateus 24. No fim dos dias haverão terremotos, maremotos, peste, doença. Jesus fala ainda assim, ainda não é o princípio do fim, é só o começo das dores. É só o comecinho das dores. Você está sofrendo com isso? Eu também estou sofrendo. Mas o nosso problema, sabe qual é? A gente aprendeu só ir na igreja, não aprendeu a buscar Jesus dentro da nossa casa. Que possamos, em nome de Jesus, cumprir o que diz Jeremias 29. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Eu creio, querido, que depois desse tempo a igreja do Senhor vai viver um grande avivamento de pessoas que entenderam e valorizaram o seu tempo.